Olá, muito bom dia. Ora, vamos então, já estamos aqui com 2 minutos, estávamos aqui a dar um pouco para... nós temos aqui ainda pessoas a juntarem-se, mas julgo que para começarmos a horas, não é? E até porque já temos muitas pessoas, muitas entidades gestoras à espera, íamos iniciar já aqui esta nossa sessão de esclarecimentos do Reporte de Contas. Em primeiro lugar, para mim, que apresenta a equipa. Eu chamo-me Miguel Nunes, sou administrador da ERSAR. Comigo tenho o Dr. João Cabrita, que é o diretor do Departamento de Gestão Direta, e a doutora Rita, o doutor não, engenheiro, peço desculpa, estava a doutora Rita Silva, que é a coordenadora do Departamento de Gestão Direta. Temos depois a doutora Maria João Guerreiro, que é financeira do Departamento Técnica Superior Especialistas do Departamento de Gestão Direta, e a engenheira Patrícia Carreira, que é técnica superior especialista do Departamento de Gestão Direta. Ou seja, temos aqui as pessoas que vão dar o apoio às respostas às vossas questões, sendo que a apresentação ficará a cargo do João e da Rita. É assim, não é? Não me enganei. Pronto, eu não vou poder ficar, mas queria dar-vos as boas-vindas a esta sessão de esclarecimento. Coloquem todas as questões, se for necessário depois, nós estamos completamente disponíveis depois para esclarecer, não só nos moldes habituais, nós temos um fórum no portal da ERSAR, seja por e-mail, seja por telefone, ou seja, estamos completamente disponíveis e se necessário for fazemos mais uma sessão. Mas espero que esta sessão seja realmente proveitosa para vós e que consigam esclarecer aqui todas as questões que tiverem e passava a palavra ao João e à Rita para começarem, para não haver mais delongas e conseguirmos cumprir com o tempo. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Se calhar aproveito. E bem, ocupa aqui o lugar. Muito obrigado. Bem-vindos uma vez mais. Aproveito para informar que esta sessão será gravada e disponibilizada depois mais tarde nos canais habituais, incluindo uma gravação no YouTube. Começamos já então aqui pelo programa da sessão. Um slide apenas só para, de forma muito sucinta, mostrar-vos as regras do webinar. Depois passamos para um enquadramento desta sessão e o porquê desta sessão. O procedimento do reporte de contas. Depois passamos para uma pequena secção sobre de onde vem, no fundo, a origem dos dados, de onde vem, quais são as fontes de informação que vão dar origem ao reporte de contas. Falamos um bocadinho do fecheiro de importação e depois diria que talvez a parte mais interessante e com mais substância, que é aqui uma parte relacionada com os erros frequentes e com os procedimentos de verificação. E, portanto, com base na nossa experiência, identificamos aqui um conjunto de erros e queríamos alertar-vos e chamar-vos a atenção para os procedimentos que os próprios fecheiros têm de verificação, precisamente para poderem prestar a melhor informação possível. E depois só dar-vos nota de um conjunto de vídeos de apoio e depois, por último, chamamos uma secção B, este ponto 7 de perguntas e respostas, onde nós vamos acabar por responder às questões que têm colocadas no chat. A estimativa é que este webinar demora cerca de 1h30, talvez, grosso modo, 1 hora para a apresentação e depois 30 minutos para as perguntas e respostas. E também dar-vos nota do seguinte: esta apresentação, os próprios slides serão depois disponibilizados nos canais habituais, sendo que a apresentação que vos vamos fazer hoje é uma versão resumida com cerca de 35 slides e a apresentação total tem 60 slides. E, portanto, será essa apresentação de 60 slides que será depois disponibilizada, sendo que obviamente não vos vamos amassar aqui com muitos detalhes e, portanto, reduzimos para cerca de metade. Regras do webinar. Este webinar, durante e após esta apresentação, terá sempre os microfones sem som, mas tem um chat live para as dúvidas e questões que tenham. Podem ir colocando, à medida que nós vamos fazendo a apresentação, podem ir colocando
as dúvidas no chat. Pedia apenas dois aspectos. Um, que se identifiquem, e o segundo, que tentem ser o mais sucinto e específico possível, até para dar oportunidade a toda a gente de esclarecer as perguntas. Não obstante, sem prejuízo destas clarificações que nós façamos hoje aqui, obviamente que continuamos sempre disponíveis pelos canais habituais, pelo fórum, um simples e-mail, às vezes é suficiente para nós esclarecer. Portanto, não se esgotam aqui, a ideia que queria passar é que não se esgotam aqui as perguntas e respostas neste webinar. Então começamos aqui pelo enquadramento. Quem é que deve fazer o reporte de contas à ERSAR? Bem, todas as entidades gestoras prestam os serviços de abastecimento, de saneamento e de resíduos, independentemente do seu modelo de gestão, portanto, a titularidade municipal. Dois aspectos que gostávamos de realçar aqui. Um é que as entidades gestoras devem efetuar o reporte de contas mesmo que não tenham operado o ano completo. Vão de ser casos excepcionais, mas acontece. E, portanto, se houve uma entidade gestora que só começou em atividade em, por exemplo, outubro de 2025, ainda assim deve reportar esses meses. A entidade gestora que reportou a outra parte do período do ano também pode reportar, sendo que, para efeitos de cálculo de cobertura dos gastos, o que importa é a entidade gestora que estava a 31 de dezembro do ano 2025. Depois, há outro aspecto muito relevante que tem a ver com as atividades não reguladas. E, portanto, as atividades não reguladas não são, obviamente, abrangidas aqui pelo reporte de contas. E dois exemplos. No caso da prestação de serviços de saneamento e águas residuais, não inclui a gestão de águas pluviais. Portanto, a nossa intenção é que as entidades gestoras expurguem todas as contas relacionadas com a gestão de águas pluviais das contas do saneamento, ok? No caso de gestão direta, por exemplo, será qualquer coisa como um OAS. No caso dos resíduos urbanos, a gestão de resíduos urbanos também não inclui, por exemplo, a limpeza urbana ou os RCDs, os resíduos de construção e demolição. Portanto, isto são exemplos, haverá seguramente mais, mas todas as contas, gastos e rendimentos que estejam relacionados com estas atividades devem ser expurgadas da prestação de serviços de resíduos urbanos. Depois, o que é que nós temos vindo a verificar? Isto é só dar aqui um bocadinho de histórico. A ERSAR e as entidades gestoras têm feito um esforço para assegurar que o maior número possível de reportes de contas são validados. De 2022 para 2024 temos tido um caminho muito positivo e, portanto, se em 2022 tínhamos ainda 35 reportes não validados, em 2024 reduzimos para 12. Ainda que existem ainda hoje entidades gestoras que se encontram em incumprimento, na medida em que o reporte de contas está previsto no Decreto-Lei 194/2009, bem como no Regulamento de Procedimentos Regulatórios, no que nós chamamos abreviadamente de RPR. E ainda assim há entidades gestoras que não se submetem. Esse número anda ali, 22 foram 5, e em 2023 e 2024 ainda houve 9 entidades gestoras de um universo de mais de 300 que não submeteram. E, portanto, alertamos que isto resulta de uma obrigatoriedade legal e regulamentar e, portanto, alertamos essas entidades gestoras para fazer um esforço para submeterem o reporte de contas. Pedimos também uma especial atenção às EGs, às entidades gestoras que em anos anteriores não tiveram os reportes validados, portanto vejam as nossas reservas e para este ano conseguirem, obviamente, entregar um reporte de contas validado. Qual é o porquê? Outro muito prático é que quem não submeter o reporte de contas ou quem tiver o reporte de contas validado impede o apuramento do indicador da cobertura dos gastos, que é um dos indicadores da avaliação da qualidade de serviço, AQS,
mais relevantes, um indicador económico mais relevante e que tem muitas vezes até impactos em financiamentos. E, portanto, alertávamos para esta questão da impossibilidade de apurar o indicador da cobertura dos gastos. Este slide é só para dar uma ideia da importância e já vamos de seguida falar no procedimento, mas da importância da interação com a ERSAR. Estes dados são, se não estou em erro, são de 2022 ou 23, e portanto a ideia que queríamos passar aqui é que, resultando da interação e das devoluções que nós fazemos com as entidades gestoras, conseguimos há entidades gestoras que, por exemplo, não reportaram nada e depois das nossas explicações e das interações que temos tido, passam a reportar, por exemplo, o ativo bruto, coisa que fariam de forma errónea se não houvesse esta interação. E depois, consequentemente, o impacto que isto tem, obviamente, na cobertura dos gastos, que será o gráfico da direita, onde há entidades gestoras que melhoram o seu grau de cobertura de gastos, outras que pioram na medida em que passam a reportar corretamente. Mas, portanto, era só para dar uma ideia de que se há umas que, no caso da cobertura dos gastos, efetivamente se corrige para baixo, há outras que se corrige para cima e, portanto, teriam a ser penalizadas se não houvesse esta interação com a entidade reguladora. Olhando então agora aqui para o procedimento e pedir a vossa atenção para estas datas. E, portanto, o reporte de contas, o seu procedimento teve início a 1 de abril, portanto, nós enviámos uma mensagem no Fórum de Regulação Económica no dia antes, a 31 de março, e enviámos também recentemente um ofício a alertar todas as entidades gestoras para a necessidade do reporte de contas e com até com o anúncio do próprio webinar. Portanto, o que acontece é que o reporte de contas neste momento está aberto, a submissão tem a data limite de 15 de maio, não quer isto dizer que não possa ser submetido antes. Aliás, nós encorajamos, nós depois temos de fazer a validação, portanto, encorajamos, obviamente, todas as entidades gestoras que vão submetendo antes da data final. E como funciona é, a partir do momento em que a entidade gestora submete, existe o procedimento de análise por parte da entidade reguladora e olhamos com enfoque para a qualidade da informação. E, portanto, se a qualidade da informação é correta e completa, existe o reporte de contas passa automaticamente para validade. Nós aqui já, julgo que há 2 anos, temos esta particularidade que é validar por serviço, porque aconteceu-nos já no passado, em entidades gestoras que um dos serviços não estava validado por um qualquer motivo, mas que o outro, por exemplo, saneamento, não estaria validado, mas abastecimento estaria e, portanto, não se poderia prejudicar a entidade gestora por não ter o indicador da cobertura dos gastos no serviço que estava validado. Se a qualidade da informação ainda for incompleta, chamamos-lhe assim, nós fazemos uma devolução à entidade gestora e, portanto, analisamos, vemos os aspectos que têm de ser melhorados, que têm de ser mais desenvolvidos, devolvemos uma vez à entidade gestora e depois existe a possibilidade da entidade gestora fazer a nova submissão no portal. Isto não quer dizer que se a entidade gestora, entretanto, submeteu a 15 de maio e a ERSAR demorou mais 2 ou 3 semanas a validar, obviamente que a nova submissão já não vai calhar dentro do 15 de maio, mas nós estamos cientes desse aspecto e obviamente que conta. Quando a entidade gestora faz essa devolução, se a informação estiver toda completa, passa a validade, se continuar a manutenção das incorreções e da falta de informação, então aí fica não validável. Existe ainda uma segunda não validação, que acaba por ser uma não resposta, e eram aqueles 9 exemplos que eu dei há pouco, que aconteceu o ano passado, que são as entidades gestoras que nem submetem, portanto é ali aquela seta à esquerda para a não submissão que resulta num NR. A validação, por último, já referi, mas reforço, a validação por serviço serve para formação de tarifários, informação histórica e o próprio indicador da cobertura dos gastos. Como é que, agora em termos muito práticos, como é que funciona?
as entidades gestoras têm acesso ao portal da ERSAR e no módulo Regulação Económica têm um link para ficheiros de apoio à EG. E, portanto, é nesse link que as entidades gestoras devem clicar para, no fundo, descarregar o ficheiro de importação. E, portanto, será esse ficheiro que será preenchido pelas entidades gestoras. Qual era a nota que gostava de dar aqui? Não tentem minimizar o espaço temporal entre descarregar o ficheiro e começar a trabalhar e submeter à ERSAR. Porquê? Porque este ficheiro é sempre alvo de melhorias e, de certa forma, às vezes até de correção de gatos, muitas das vezes até levantado pelas próprias entidades gestoras, que nós agradecemos, obviamente, e, portanto, nós depois podemos pôr um novo ficheiro sempre que detectarmos alguma incorreção no ficheiro ou melhoria, nós submetemos um novo ficheiro para as entidades gestoras a descarregarem. Obviamente não queremos que as entidades gestoras estejam sempre à procura do último, porque isso não é sequer execuível, mas o que pedíamos era que não descarregassem o ficheiro hoje, por exemplo, e depois só começassem a 10 de maio a preencher, porque até lá seguramente que é bem possível que exista um ficheiro mais atualizado. Quando entram na vossa área, o que é que acontece? Tem esta página principal, portanto, tem aqueles separadores todos, dos dados gerais, importação de dados, ficheiros, etc. E este primeiro de todos é, no fundo, os interlocutores da entidade gestora. Preencham, por favor, a pessoa, deve ficar aqui a pessoa que efetivamente está a preencher o reporte de contas e não um contacto institucional, por exemplo. Porquê? Porque será esta pessoa que será contactada pelos técnicos da ERSAR para esclarecer dúvidas, correções, etc. Porque às vezes, se bem que nós fazemos uma devolução, muitas das dúvidas que nós temos às vezes são esclarecidas com um simples e-mail ou até um telefonema. E, portanto, se o contacto que tiver aqui da pessoa que tiver aqui não for o institucional e for da pessoa que efetivamente está a preencher o ficheiro do reporte de contas, é muito benéfico aqui para a nossa interação. E aproveito também para dar um contacto alternativo. A pessoa que preenche pode estar de férias, pode não estar disponível naquela semana, por qualquer motivo, pode estar fora de trabalho e, portanto, se houver um backup, nós agradecíamos. No canto superior direito tem o nome do técnico da ERSAR que está responsável pela vossa entidade gestora e, portanto, ainda antes da submissão, está ali aquele botão submeter, se quando da submissão antes tiverem dúvidas, contactem, por favor, o técnico da ERSAR que está no canto superior direito. Os e-mails são tipicamente o nome.apelido@ersar.pt, mas eu acredito que muitos de vós já tenham os nossos contactos. Se não, qualquer telefonema para a ERSAR também põe em contacto diretamente com as pessoas que estão responsáveis pela vossa entidade gestora. Como é que funciona? Antes de carregarem no botão submeter, é preciso, obviamente, fazer a importação do ficheiro. Portanto, esta importação de dados, após o preenchimento, o ficheiro que vocês descarregaram, que eu há pouco mencionei ali no separador ficheiros de apoio às entidades gestoras, será este que deve ser adicionado aqui neste separador. Se houver algum erro, vejam depois de carregamento, vejam na folha, depois a Rita Silva vai-vos dar nota destes separadores, mas existe um separador onde tem uma área precisamente dedicada a este tema que é posso submeter e, portanto, é um conjunto de checks e de alertas que vos vão ajudar a informar se o ficheiro pode ser submetido ou não. No separador seguinte, que diz ficheiros, é onde carregam todos os ficheiros de apoio que foram necessários e, de certa forma, as fontes de informação que alimentaram a informação que vocês estão a pôr no ficheiro de importação de dados. Portanto, isso pode ser relatórios e contas, relatórios de gestão, balanços, as demonstrações financeiras, certificação legal de contas, etc.
E, portanto, serão todos esses fecheiros que serão adicionados aqui neste separador fecheiros. E, portanto, adicionados estes fecheiros neste separador e carregado o importação de dados, podem então, nos dados gerais, clicar no botão submeter. E agora passava então a palavra à Rita Silva para continuar aqui a apresentação no que respeita às fontes de informação, ao próprio do fecheiro, para verem as novidades, e depois, o mais relevante, acredito que seja grande parte do core desta apresentação, aqui os erros frequentes e os procedimentos de verificação. Rita. Obrigada, João. Bom dia a todos, obrigada pela vossa presença. Para muitos de vós estes temas já não são novidade, mas acredito que para alguns sejam, e por isso vale a pena aqui repetir alguns aspectos aqui do Report de Contas. Pronto, a informação que é solicitada às entidades gestoras, no fundo, é coincidente com a vossa prestação de contas, ou seja, a ERSAR não tem, digamos, regras e princípios diferentes daqueles que são utilizados nos vossos documentos de prestação de contas. Portanto, a prestação de contas e os documentos que a englobam são essenciais para que o reporte à ERSAR e devem obter neles, ou pelo menos da informação que é utilizada para os gerar, devem obter aí informação que também é relevante aqui para o reporte no que toca à informação dos serviços regulados. O balancete também é outro dos documentos que realmente tem informação relevante para o apuramento dos gastos e rendimentos e de informação também sobre o balanço para cada um dos serviços regulados. E claro, os sistemas de informação, assim, são essenciais. Nós sabemos que há uma grande diversidade em termos da sua implementação por parte das entidades gestoras. Há entidades que já têm sistemas de contabilidade estão já muito avançados e que permitem obter muita informação que depois serve de input aqui no fecheiro de importação. Há outras entidades que ainda não têm, infelizmente, esses sistemas de informação disponíveis e, portanto, têm de fazer as coisas um pouco mais manualmente, mas também para essas temos solução, não é? Como sabem. Outra informação que também é essencial para o reporte à ERSAR são os extratos do software de faturação que permitem o apuramento dos rendimentos e que são essenciais porque nós solicitamos que a informação sobre os rendimentos seja detalhada por estrutura do tarifário e tarifas que são definidas. Portanto, os vossos programas de faturação vão ter essa divisão, não é, essa segregação da informação, e nós solicitamos este documento para verificação do reporte efetuado. As entidades que não fazem esta faturação diretamente terão que pedir essa informação, estes dados, à entidade que faz a faturação do serviço. Pronto, isto é muito típico quando a entidade é só a entidade gestora do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos e quem emite a fatura é a entidade que opera o serviço de abastecimento. Outra componente muito relevante para o reporte de contas são as faturas que são emitidas à própria entidade gestora, portanto, faturas que são relacionadas com os gastos do ano, faturas que podem ser de entidades em alta, caso a entidade que estamos aqui a fazer o reporte não seja verticalizada, portanto, ela compra água em alta, compra o serviço de tratamento de resíduos e de saneamento em alta e, portanto, essas faturas também são relevantes, assim como aquelas que são emitidas pela APA relativamente à TRH e à TGR. E também as faturas de outros prestadores de serviços, como sejam os que são relacionados com subcontratação de exploração, por exemplo, subcontratos, trabalhos especializados e outros documentos de suporte aos gastos que são reportados vão ser reportados pelas entidades gestoras. Como há aqui uma componente dos gastos que não são diretos, portanto há uma parte dos gastos que procuramos que sejam imputados às atividades, mas que são gastos indiretos, gastos que são partilhados com outras áreas da entidade gestora e com áreas transversais de suporte, administrativos. Como existem esses gastos, também é necessário que eles sejam afetos às atividades por forma a refletir o seu contributo, através de uma percentagem. Isso chama-se uma chave de repartição, não é? E para obter essas chaves de repartição, nós também solicitamos, e também deve ser usado por vós, no fundo, a informação que é necessária para obter essas chaves de repartição, ou seja, devem ter documentos que suportem o cálculo dessas chaves de repartição que depois vão refletir aqui no reporte. Para o preenchimento da folha ativo fixo, pronto, os que de vocês fazem o preenchimento dessa folha sabem que é essencial obter informação da área do património, não é informação contabilística sobre os bens, com base no inventário ou no cadastro dos bens, é mesmo o documento essencial para que se consiga preencher a folha do ativo fixo. Por último, mas não
menos importante, também temos aqui a informação que é reportada à ERSAR no âmbito da avaliação da qualidade de serviço. Pronto, esse reporte também tem estado a decorrer e tem dados basicamente operacionais, mas muitos desses dados operacionais relacionam-se com gastos, portanto temos de fazer com que a informação que seja reportada em ambos os sistemas de informação da ERSAR seja consistente e esteja articulada, portanto os gastos com pessoal que eu estou a reportar aqui no reporte de contas têm de estar em linha com o número de trabalhadores que foi reportado na qualidade de serviço. Portanto, estes dados do sistema de avaliação da qualidade de serviço são também essenciais para o reporte. Uma chamada de atenção, nós muitas vezes recebemos muitos documentos, extensões enormes de documentos, e pronto, a ERSAR não tem recursos infinitos, portanto nós temos algum tempo a dedicar a estas verificações, estas validações da informação, mas quando nos paramos assim com muita documentação, perdemos muito tempo e a análise não é eficiente, não é feita do modo mais rápido. Por isso solicitamos que os documentos que disponibilizem a ERSAR, os que são solicitados, devem ter informação concisa, legível, porque às vezes não é legível, não se consegue perceber os números que estão nos documentos, e que permita uma análise expedita e a validação do reporte efetuado, ou seja, se é um mapa para validar, por exemplo, os valores de dívidas de clientes, eu gostava de ter nesse mapa o valor que está a ser reportado, ou seja, às vezes pode não ser apresentado nessa folha o somatório das parcelas, nesse documento que nos é disponibilizado, que permita validar, por exemplo, o valor de clientes, mas pode ser, nós recomendamos nesse caso que seja adicionado algum cálculo, algum Excel, onde se veja que, olha, ok, o documento em si não tem lá o total, mas depois há um Excel que tem lá um total e que nos permite validar o valor que se encontra a ser reportado. Portanto, fica-se aqui esta nota, um pedido de realmente apresentar os documentos necessários, apenas os necessários, mas que estes devem ser suficientes para validar a informação reportada. Como referi há pouco, portanto, as entidades gestoras apresentam níveis muito diferentes ao nível dos sistemas de informação, principalmente do sistema da contabilidade de gestão, e por isso nós temos aqui várias realidades, não é? Portanto, há entidades que conseguem tirar os gastos diretos, indiretos e comuns e conseguem ter isso no seu programa de informação relativo à contabilidade de gestão. Há outras entidades que não têm esses sistemas implementados ou tendo-os, eles não estão adequados, ou seja, não foram definidos num determinado momento do tempo e não foram atualizados e, portanto, há sempre um trabalho manual. Nesses casos, nós temos aqui uma ajuda, no fundo, procuramos criar este fecheiro com várias folhas para permitir à entidade apurar esses gastos, ou seja, todos os gastos do serviço, que incluem também os indiretos e comuns. E para esse efeito, nós temos essas folhas no fecheiro, onde a entidade deve preencher os gastos que pretende repartir, portanto, imagina, tem lá um gasto relacionado com a estrutura, esse gasto é inserido na folha e depois é indicada a percentagem de afetação desse gasto ao serviço regulado ou a cada um dos serviços regulados. Pode ser um gasto partilhado por vários serviços regulados. Para esse efeito, então, utiliza essas chaves de repartição. Nós não dizemos às entidades gestoras quais são as chaves de repartição que devem utilizar, nós recomendamos algumas, no separador das definições do fecheiro de importação estão lá elencadas, as que nós recomendamos, mas há aqui características que essas chaves devem ter. Elas devem ser de cálculo simples, ou seja, não devem dar muito trabalho a apurar, não é? Portanto, a sua construção deve ser fácil, ou seja, a informação deve estar disponível, deve ser uma forma simples de cálculo e é necessário, claro, que essa chave de repartição tenha relação com o gasto que se pretende repartir. Pronto, tem de haver essa correlação. Por outro lado, a entidade também não pode estar a mudar de chaves de repartição todos os anos, não faz sentido, ou seja, faz sentido mudar quando se muda para melhor, ou seja, quando foi demonstrado que existe uma chave de repartição melhor, mais adequada, mas, tirando esse caso, a chave de repartição deve ser consistente em todos os anos. Não quer isto dizer que o valor da chave, portanto, que a percentagem apurada seja exatamente a mesma, não. A percentagem de repartição, a chave, o valor pode alterar. Agora, a forma do seu cálculo é que deve ser o mesmo, ou seja, se eu tenho uma chave que é com base no número de trabalhadores, afeta a atividade regulada face ao total dos trabalhadores da entidade gestora, eu tenho ali uma percentagem, no ano a seguir vou ter outra, porque o número de trabalhadores pode ter variado, não é? Portanto, o numerador e o denominador podem ter variado e isso faz com que a chave se altere. Mas estes são os princípios, então, que devem subjacência
ser subjacentes ao cálculo das chaves de repartição. Vamos agora passar ao fecheiro de importação. Nós não vamos nesta sessão focar todas as folhas do fecheiro, vamos focar apenas as alterações que foram introduzidas no fecheiro e vamos dar destaque a um aspecto que consideramos relevante, que são os autoconsumos. Mas nos slides que vamos disponibilizar estão lá descritas todas as folhas do fecheiro conforme os slides que disponibilizámos nos anos anteriores, portanto tem lá todo o detalhe de todas as folhas. Portanto, em relação às alterações face ao ano anterior, nós tivemos aqui algumas melhorias, digamos assim, que até são decorrentes da missão da ERSAR em termos de acompanhamento e monitorização do plano estratégico do setor, o PENSAR, que pretende ter informação mais correta sobre os ativos afetos aos serviços, os investimentos e também sobre uma parte que tem a ver com os rendimentos que falamos mais à frente. Em relação ao ativo fixo, então criámos aqui umas colunas que permitem melhorar a informação sobre os ativos e, portanto, produzir depois melhor informação para efeitos de acompanhamento do PENSAR. Foram acrescentadas estas colunas, aqui estamos a vê-las juntas da descrição dos ativos, mas elas no ficheiro estão lá no final, estão assim ao pé da parte das observações. Estas 5 colunas identificam os registros que apresentam informação que nós consideramos anómala. As colunas têm ali a descrição, não é muito mais do que aquilo, mas basicamente o que estamos a dizer, por exemplo, ali na primeira coluna, é que as quantidades dos bens afetos ao serviço não estão preenchidos. Portanto, foi identificado aqui um furo artesiano, mas nas colunas onde se diz se o bem é uma conduta, se é um reservatório, uma etar, uma captação, não foi assinalado que, neste caso, seria uma captação. E assim estão identificados aqui estes 5 tipos de erros, que são os que mais nós identificamos até como mais recorrentes, portanto, estas lacunas de informação, ou erros mesmo, no caso da valorimetria negativa, é mesmo um erro, ou seja, o fecheiro deve ser preenchido, esta folha em particular deve ser preenchida com valores sempre positivos, eventuais ajustamentos têm colunas próprias, ou seja, quando há movimentos contra a natura, existem colunas próprias para a EG fazer esse reporte. Caso haja uma situação completamente anómala, poderá ser contactado o técnico aqui na ERSAR que acompanha o reporte e vemos então em conjunto qual é a melhor maneira de reportar essa situação anómala, mas até à data todas as colunas que nós temos no fecheiro permitem fazer esse registro de valores puramente positivos. Quando o valor é negativo, ele é ali identificado que naquela linha foi preenchido alguns o valor negativo e a entidade depois deve verificar as situações que estão com este erro assinalado, assim como todas as outras. Pronto, caso não seja possível regularizar, pronto, estas regularizações são feitas previamente à submissão do fecheiro, portanto, isto é antes da submissão do fecheiro. O que não for possível regularizar, então a entidade deve registar na coluna das observações. Neste slide temos então aqui um extrato do que é uma nova folha que foi introduzida no fecheiro, que é um resumo do ativo fixo. Esta folha é de preenchimento automático, a entidade não precisa fazer absolutamente nada, mas aqui é apresentada a informação agregada que resulta do preenchimento da folha anterior e permite-nos ter, por tipo de bem de cada um dos serviços regulados, as várias rúbricas contabilísticas, qual é que é o valor do ativo, por exemplo, associado a condutas, a captações, pronto, e a mesma coisa para os outros serviços. E também tem outra informação importante, qual é que é a valorização do conjunto de bens para os quais foram identificados aqueles erros ou aqueles registros anómalos de informação que identificámos na folha anterior. Portanto, qual é o valor dos bens que estão afetos ao serviço de abastecimento, mas não foram quantificadas as respectivas quantidades. Pronto. Isto serve como uma fotografia que a entidade gestora pode utilizar para voltar atrás e melhorar um pouco a informação que está na folha anterior. Pronto, e sabemos que há situações que não vão ser passíveis de resolução por impedimento dos sistemas de informação que a entidade tem, ou seja, não tem informação disponível e não vai conseguir ter a breve trecho, portanto já sabemos que há aqui situações que vão estar nestas 4 linhas que registram estas situações anómalas, vamos ter aqui muitas entidades todas com valores mais elevados, mas o que procuramos aqui é que haja uma melhoria contínua, pronto, e de ano para ano se veja aqui alguma evolução.
Outra informação que vamos ter de obter por parte das entidades gestoras para efeitos de monitorização e acompanhamento do PENSARP é relativa aqui ao número de clientes domésticos e não domésticos com faturação eletrónica e, no caso de abastecimento, também é a informação sobre os contadores inteligentes, ou seja, o número de contratos que têm associados contadores inteligentes. Pronto, aqui a entidade vai ter mesmo de preencher nova informação. Nós consideramos que não é uma alteração assim substancial, uma vez que a entidade com facilidade terá esta informação a partir dos seus programas de faturação e dos seus processos de faturação. Portanto, é o único sítio em que a entidade vai ter de apresentar informação nova à ERSAR. Chama a atenção, não sendo uma novidade, digamos assim, aqui a existência de uma coluna de montantes na folha dos rendimentos tarifários, nós este ano implementámos aqui uma diferença. Antes, estas colunas de montantes, que multiplicam, no fundo, é o resultado da multiplicação das tarifas pelas quantidades referentes a cada tipo de tarifa, elas estavam abertas, ou seja, a entidade podia ali inscrever valores manualmente. Pronto, para evitar erros de preenchimento e para nós detectarmos melhor quais são depois a diferença entre o resultado da aplicação das tarifas e depois os rendimentos realmente que a entidade reporta, nós este ano optámos por bloquear esta coluna e, portanto, os acertos que eventualmente podem acontecer devem estar registados na coluna dos acertos, na linha de acertos. Queria chamar aqui a atenção para os autoconsumos, porque aqui, ali, não ficou bem centralizado, mas pronto, foi o lápis meu, mas aquela caixa vermelha devia estar ali em cima da linha dos consumos próprios, pronto. É um tema que estamos aqui a alertar, não é novidade. A ERSAR recomenda formalmente desde 2022 que as entidades gestoras que prestam várias atividades que devem registar os consumos próprios. Existem estes campos específicos nas folhas de rendimentos tarifários e não é necessário que exista sistemas de contabilidade ou de suporte que permitam obter essa informação da valorização dos consumos próprios. O que nós pedimos às entidades gestoras, que caso não tenham documentos contabilísticos relativos a esse registro de consumos internos, não é, noutras atividades que prossegue, devem então apresentar um documento assinado por um responsável da entidade gestora que indique qual é o tarifário que vai ser aplicado a estes consumos e esse documento deve ter data anterior à da aprovação da prestação de contas. Pronto, são esses os requisitos que nós temos para os consumos próprios, sendo que também deve ser apresentada a lista de contadores e respectivos consumos, ou seja, devem ser consumos, no caso do abastecimento, não é? Tem de ser consumos que sejam medidos. Alerto que a ausência da valorização destes autoconsumos, no caso de abastecimento, implica que os volumes que tenham sido reportados em termos da qualidade de serviço, da avaliação da qualidade de serviço, sejam considerados como água não faturada. Portanto, chamo a vossa atenção para este efeito, ou seja, nós temos aqui a articulação, nós internamente nesta área tentamos articular a análise dos dois reportes, não é, que são feitos, e este aspecto resulta, no fundo, do cruzamento dessa informação. Portanto, se na qualidade de serviço foi reportado um volume de autoconsumos, se ele não estiver aqui valorizado, ele não vai ser considerado como efetivo autoconsumo. Exigimos que ele seja valorizado, ou seja, que seja, não vou dizer faturado, porque a maior parte das EGs não faz autofaturação, embora algumas entidades o façam, mas deve haver esta valorização. Passamos então agora à parte dos erros mais frequentes e procedimentos de verificação que as entidades gestoras devem proceder para que o reporte tenha a melhor informação possível. No ativo fixo, temos muitas vezes aqui situações em que a lista dos bens que é apresentada na folha não é completa. Detectamos que, por exemplo, faltam os bens que são partilhados com outras atividades, tal como referi há pouco para os gastos indiretos e comuns. Também aqui nos ativos devem estar os bens que contribuem de forma indireta para a prestação dos serviços regulados. Estamos a falar de bens, por exemplo, que são utilizados em oficinas, que são normalmente infraestruturas que são partilhadas com toda a entidade gestora, por exemplo, numa Câmara Municipal, numa oficina, para todas as viaturas da Câmara, não só as do Serviço de Gestão de Resíduos, não só as do piquete do Serviço de Abastecimento e de Saneamento. Portanto, nós procuramos que esta lista seja o mais completa possível e que daqui resulte o correto apuramento das amortizações. Portanto, as amortizações é um gasto do serviço e, portanto, o gasto com a oficina, uma parte do gasto com a oficina também deve ser imputado aqui. Estou a falar dos ativos que estão afetos a essa oficina,
pronto, todos os equipamentos que estejam afetos a essa oficina e a outras áreas de suporte que deem suporte aos serviços regulares, incluindo também as partes de estrutura administrativas, ou seja, que não contribuem diretamente para o serviço regulado, mas que sem eles também não era possível fazer o serviço, como por exemplo até a área mais administrativa, de processamento de salários, da parte da faturação, por exemplo. Portanto, todas essas áreas de suporte devem ter aqui os bens também aqui refletidos, embora, claro, com uma percentagem de afetação que seja adequada ao serviço que se está a prestar. E equivalem os critérios que há pouco referi para os rendimentos e gastos, também se aplicam aqui. As chaves de repartição também devem seguir os mesmos princípios. Uma outra situação que nos aparece muitas vezes e é justificado pela entidade gestora, muitas vezes, é que não existe inscrição patrimonial da rede, porque a rede é muito antiga e não se encontrou registros, ou então foi feita por administração direta. Pronto, aqui não há uma solução a curto prazo, mas o que temos vindo a recomendar é que a entidade efetue o cadastro dos bens de forma a poder fazer essa inscrição no património. Pronto, isto é uma solução ou uma verificação que acaba muitas vezes por não ter efeitos imediatos, mas que a entidade gestora deve fazer o seu caminho para conseguir registar todos os bens no seu património. Outro problema que tem a ver também com os bens e a execução dos bens mais antigos, digamos assim, é que muitos foram feitos no âmbito de uma empreitada conjunta. Portanto, na mesma empreitada temos um conjunto de bens, temos o reservatório, temos a estação elevatória, temos a rede, e muitas vezes não é possível desagregar. Pronto, nós solicitamos à entidade que faça a verificação nos documentos da empreitada se consegue individualizar essas parcelas de forma a registrar os bens no mapa de ativos de forma individualizada e depois, caso não consiga fazer essa individualização com base num documento do caderno de encargos, etc., então que possa fazer uma estimativa para separar esses bens aqui no reporte de contas. Depois também nos deparamos muitas vezes com campos não preenchidos. Pronto, isto vai cruzar com aquela questão das 5 colunas que adicionámos na folha do ativo. Pronto, lá estão identificados os 5 erros mais comuns, mas existem outros, portanto a entidade deve verificar se a folha está bem preenchida. Uma maneira de verificar se a folha está bem preenchida é se os resultados desse preenchimento, que podem ser vistos, por exemplo, no balanço, se dá valores razoáveis, ou seja, se tem lá valores no balanço que são adequados ao tipo da atividade e à noção, no fundo, que os técnicos da entidade gestora têm sobre os ativos que estão afetos aos bens. Também é possível, na folha do ativo, registar os bens que não são do serviço regulado, ou seja, é possível, a entidade às vezes coloca lá os bens, mas não devem estar, portanto deve expurgá-los ou então pôr 0% de afetação aos serviços regulados e eles aí ficam com a associação a OAS, a outras atividades e serviços, e então nesse caso as amortizações já não entram aqui para o reporte. Em relação aos gastos, nós temos uma folha específica para colocar a informação sobre os gastos da alta, portanto as faturas que as entidades da alta emitem para a entidade gestora, assim como também as faturas relativas à TRH e TGR. Pronto, o que é que acontece por vezes? Essa informação não cruzar com o balancete. Pronto, às vezes o balancete vem mais desagregado e conseguimos ver, olha, ok, o gasto com a alta devia estar nesta rúbrica, vamos à rúbrica e a informação não cruza. Portanto, o que solicitamos de procedimento de verificação é que a entidade gestora verifique realmente se nesta folha dos gastos com a alta TRH, TGR, se tem lá toda a informação e apenas aquela que contribui para os gastos do ano. Portanto, esta folha permite preencher a informação relativa a cada fatura ou a cada documento contabilístico, notas de crédito, etc. E, portanto, a informação que lá está é que depois alimenta os gastos e, portanto, esses gastos devem cruzar com o que está no balancete e noutros documentos de suporte que a entidade entenda enviar. Também, muitas vezes, não aparecem nos gastos e despesas com a contratação do serviço, ou seja, com subcontratos. Os subcontratos, quando se trata estamos a falar de quando a entidade contrata uma terceira entidade, a operação, por exemplo, de uma ETA ou a recolha dos resíduos sólidos, não é? Dos indiferenciados. Pronto, isso são subcontratações que devem estar nesta rúbrica específica de FSS subcontratos e a entidade deve verificar
tendo conhecimento que eles existem, deve procurar identificá-los e registá-los. Portanto, e deve então ver que contratos é que existem e ver também se esses valores que está a reportar coincidem com o que está em balancete, sendo aqui um alerta também que no caso dos resíduos, os contratos relativos à recolha indiferenciada e à lavagem de contentores devem ser remetidos à ERSAR. Caso as entidades não tenham feito até agora, podem fazê-lo agora no reporte de contas, podem enviar esse documento. De forma semelhante, os trabalhos especializados, também muitas vezes as entidades, nós sabemos, não é, que têm trabalhos especializados, entidades que fazem abastecimento, muitas vezes quando não têm laboratórios têm de contratar a análise da qualidade da água, pronto, e nesta rubrica de trabalhos especializados muitas vezes não está lá especificado não estão lá reportados estes gastos, muitas vezes até estão em outros fornecimentos e serviços externos. Pronto, nós estamos aqui duas notas, portanto, garantir que estes gastos estão no reporte e garantir que estão nesta rubrica dos trabalhos especializados. Outros exemplos são, por exemplo, os gastos com conservação e reparação, ou que podem não estar reportados, ou então são inconsistentes com a informação da AQS. Pronto, nos dados da AQS há uma parte referente à manutenção, ao serviço de manutenção, portanto é preciso a entidade verificar se existem faturas relativas a conservações das infraestruturas, de viaturas e de outros equipamentos que estejam associados aos serviços regulados. Pronto, e o último ponto é realmente nós constatarmos que há ali algumas rúbricas, embora às vezes de valor mais reduzido, que não estão a ser reportadas. Pronto, que nós temos expectativa que existam, por exemplo, os tais gastos de conservação e reparação, quer dizer, durante um ano é difícil uma entidade gestora não ter contratualizado um serviço de conservação e reparação, mesmo que os disponha internamente, ou seja, mesmo que possa fazê-los por administração direta, ou seja, a entidade gestora pode fazer, mesmo assim consideramos questionar quando não existe qualquer contratação desse tipo de serviços. Ou então em publicidade, consumos com energia, eletricidade, combustíveis, comunicações, pronto, e outros FSCs. São rubricas que normalmente devem existir, não é? Pronto, aqui estamos a detalhar um bocadinho mais os gastos com eletricidade e combustíveis, porque, como eu disse há pouco, nós vamos cruzar os dados com a qualidade de serviço. Pronto, e na qualidade de serviço nós temos informação sobre os quilowatts consumidos e também sobre os litros de combustível consumidos e, portanto, a entidade deve verificar se essa informação está coerente, ou seja, se o valor que está aqui a ser reportado de gasto está em linha com os consumos que estão reportados na qualidade de serviço. Por outro lado, os gastos com pessoal, nós verificamos sempre a variação face ao ano anterior e também verificamos o gasto unitário. E quando detectamos que o valor é bastante diferente do que seria expectável, questionamos sempre a entidade gestora. Portanto, antes de nós questionarmos, o ideal será a entidade gestora verificar realmente se os valores reportados dos gastos com pessoal estão corretos, face ao número de trabalhadores que estão afetos ao serviço. O preenchimento da folha dos gastos com pessoal deve ter por base a informação preenchida na qualidade de serviço, deve ser mesmo coincidente em termos do número de colaboradores e das horas ao serviço. Depois é adicionado tem uma coluna onde é preenchido o gasto total com aquele trabalhador, e aqui dou a nota, não é o gasto total já para afetar ao serviço de abastecimento, por exemplo, ou seja, aquele gasto é mesmo o total, não é já afeto da percentagem de afetação, não, queremos mesmo o gasto total, a percentagem de afetação que depois é aplicada quando essa informação passa para os gastos diretos. Pronto, quem preenche o fecheiro, acho que tem noção do que é que eu estou a falar, senão depois podem visualizar no fecheiro isto que eu estou a dizer, mas aquela coluna do total do gasto que está na folha dos gastos com pessoal deve ser mesmo o gasto total que a entidade gestora incorre com aquele trabalhador no ano de reporte. Outra situação que nós nos deparamos é muitas vezes existem valores de gastos financeiros que não estão consistentes com os empréstimos bancários, por exemplo. Existem outras parcelas, mas estas dos gastos financeiros é muito flagrante, porque temos no balanço valores de empréstimos bancários, mas depois não temos gastos financeiros, ou vice-versa, temos gastos financeiros e não temos empréstimos bancários. Pode acontecer, não é? Os gastos financeiros podem ter a ver com calções e outras transações financeiras, mas à partida deveria haver, portanto, a entidade deve sempre verificar se a informação é consistente entre os dois documentos, portanto, entre o balanço e o que está depois na demonstração de resultados ao nível destas rúbricas. Também nos deparamos, tal como no ativo, às vezes são reportados bens que não têm a ver com o serviço regulado, ou seja, limpeza urbana e redes pluviais, não inclui os serviços regulados. Também nos gastos muitas vezes é feito esse reporte. O que nós solicitamos é que
a entidade tem de expurgar, por exemplo. Muitas vezes temos contratos de recolha de resíduos e limpeza urbana, que foi feito um contrato conjunto para essas duas atividades. E pedimos à entidade gestora que veja o contrato então e veja se há lá uma parcela para limpeza urbana, a outra parcela para a recolha de resíduos indiferenciados. Caso não exista, faz então uma estimativa para tentar expurgar no fundo o gasto da limpeza urbana aqui do reporte de contas. Esse gasto não deve estar afeto ao serviço de gestão de resíduos urbanos. Os rendimentos, que à partida seria uma área mais fácil, não é? Porque, pronto, é a faturação, anda à volta ali de rubricas mais fáceis de identificar. Nós, apesar disso, nós detectamos muitos erros no preenchimento das folhas de rendimentos, que é a folha dos rendimentos tarifários para cada um dos serviços e depois a folha dos rendimentos totais. Muitas vezes o que nos deparamos é que a folha dos rendimentos tarifários não tem lá os tarifários aplicados. Portanto, não tem exatamente as tarifas que estavam no tarifário aplicado. Pronto, isso deve sempre ser verificado pela entidade gestora. Nós estamos à espera que na folha dos rendimentos tarifários de um determinado ano estejam lá refletidas as tarifas que foram aprovadas para serem aplicadas nesse ano. Pronto, mesmo que a entidade tenha tido 3 tarifários diferentes no ano, deve reportar lá essa informação, tem linhas suficientes para reportar essa informação. Caso não tenha, também pode solicitar à ERSAR que sejam adicionadas linhas ao fecheiro para poder pôr lá toda a informação sobre o detalhe dos rendimentos, de acordo com os tarifários que aplicou. Depois, também há outra situação que é preenchimento dessa folha resulta num valor de rendimentos tarifários que não reconciliam com os documentos de suporte. Portanto, estamos a falar de rendimentos, devem reconciliar com o balancete, sem dúvida. Quanto aos extratos de faturação, às vezes não reconciliam porque lá está, às vezes os extratos de faturação têm a ver com as faturas emitidas no ano e às vezes não é possível ter a informação, no fundo, dos rendimentos a partir diretamente dos extratos de faturação, mas deve ser consistente, ou seja, pode haver ali algum desfazamento temporal porque a faturação do mês de dezembro só vai sair em janeiro do ano seguinte, pronto, há sempre essas questões, mas à partida deve estar consistente, devemos conseguir chegar a valores próximos, está bem? Em relação ao balancete, os valores devem ser idênticos, em relação aos extratos de faturação, admite que sejam próximos. Uma situação que ainda acontece muito, principalmente nas entidades que não fazem a faturação, é registar os rendimentos numa base de caixa, ou seja, é outra entidade que faz a faturação e a entidade gestora só registra os rendimentos quando a entidade que faz a faturação transfere o dinheiro para a entidade gestora. Pronto, isso não é um rendimento, não é? Isso aí é uma transferência financeira, é um recebimento. Aqui, no momento do reporte, nós já não podemos fazer grande coisa, a entidade já não pode fazer grande coisa, porque o reporte ERSAR tem de estar alinhado com a vossa prestação de contas. Mas o que recomendamos é que inicie os procedimentos para alterar esses registros na vossa prestação de contas, portanto, para cumprir o princípio da especialização dos exercícios, para depois no reporte de contas seguinte já conseguir fazer o reporte a ERSAR com base numa ótica da especialização e não na ótica de caixa. Mais uma situação que por vezes nos deparamos, que é os documentos de suporte dos autoconsumos não são suficientes, ou seja, a entidade valoriza os autoconsumos, mas depois faltam documentos, não se tem a lista dos contadores e respectivos volumes medidos, ou não foi apresentado o tal documento em que a entidade gestora, não tendo contabilidade de gestão, não tendo qualquer documento contabilístico que suporte esta transação interna, o documento em que existe alguém da entidade gestora que diga, olha, não, nós vamos valorizar os consumos próprios e é esta tarifa e, portanto, vamos fazê-lo este ano. Pronto. E esse documento, como eu disse há pouco, tem que ter data anterior à aprovação das contas da entidade gestora. Pronto, do preenchimento do fecheiro desta folha dos rendimentos tarifários pode resultar diferenças, como referi há pouco, face aos rendimentos que estão no balancete. Por isso existe uma linha de acertos, mas essa linha de acertos não se espera que tenha valores excessivos. Quando tem, a entidade deve rever a informação reportada relativamente às tarifas, às quantidades e procurar que na linha dos acertos estejam só realmente acertos de faturação face aos anos anteriores, pronto, e outras diferenças, mas que não tenham valor significativo. Se tiver, deve justificar isso numa zona que temos nessa folha para observações, em que a entidade pode apresentar o detalhe desses acertos que foram efetuados e justificar o motivo de terem sido feitos. Outro mal que vemos no reporte, por vezes, é não haver ali alguma imputação de rendimentos comuns. Eles não sempre ocorrem, por exemplo, rendimentos financeiros.
mas quando existam, entendemos que também devem ser afetos aos serviços regulados, pronto, numa percentagem de afetação, uma vez que são comuns, tal como para o ativo, tal como para os gastos, existir uma percentagem, ser definida uma percentagem de repartição, uma chave, para afetar também parte dos rendimentos comuns aos serviços regulados. No balanço, muitas vezes não nos aparecem valores relativos aos ativos fixos, tangíveis ou intangíveis, ou seja, o valor dos bens aparece todos em outros investimentos. Isto tem a ver com o código da conta que é inserido na folha do ativo. Portanto, na folha do ativo, logo a primeira coluna deve ter o código da conta em que está registado o bem, mas esse código não pode ter espaços, não pode ter pontos, não pode ter caracteres que não sejam numéricos. Muitas vezes aparecem-nos um espacinho antes, que eu penso que vem, como as entidades colam num outro sistema, de um outro fecheiro para este, do fecheiro do reporte de contas, às vezes vem ali um caractere especial, que é uma espécie de espaço, e que faz com que depois a informação no balanço apareça toda em outros investimentos. Pronto, se chamar a atenção para este aspecto, ele em termos do cálculo da cobertura de gastos não vai ter qualquer impacto, porque as amortizações estão lá na mesma, mas no balanço vai haver aqui assim uma rubrica estranha de outros investimentos, que normalmente têm um valor mais residual e os ativos fixos e tangíveis vão ter um valor nulo ou quase nulo, quando os outros investimentos têm um valor mais expressivo. Também, ao nível dos clientes, nós entendemos que estas entidades, não é vocês, entidades todas que prestam os serviços de abastecimento, saneamento e resíduos, normalmente têm dívidas de clientes, não é? Os clientes não pagam a pronto, não é como irem ao supermercado e que pagam logo ali os bens que estão a adquirir. Não, há aqui um período de faturação, não é? E depois há o período para o utilizador pagar e há dívidas. Pronto, essas dívidas devem sempre ser identificadas e também devem ser apurados os valores que possam existir de imparidades. Isso deve estar refletido aqui no reporte de contas. Também, por vezes, não aparecem valores de inventários. Pronto, aqui também recomendamos que a entidade verifique realmente, se não identificou valores de inventários, deve verificar se não existem bens que estejam em estoque, que sejam de afetação aos serviços regulados ou que possam ser por via de alguma chave de repartição, uma vez que podem ser bens que estejam partilhados com outras áreas. A ausência de reportes de empréstimos bancários, dívidas a fornecedores em alta ou outros fornecedores também por vezes acontece. Aqui também solicitamos que a entidade veja nos seus documentos, nos seus sistemas de informação, se existem dívidas aos bancos ou a fornecedores em alta ou outros fornecedores relativos a subcontratos, por exemplo, que tenham aqui de ser reportados. Pronto. E quando não estiver, também pode justificar a dizer que não existem. Nós sempre nos fecheiros temos lá uma coluna de observações, podem justificar a dizer que não foram, que à data de 31 de dezembro não existiam dívidas a este tipo de fornecedores. Os aspectos gerais, em termos de validação, que nós chamamos a atenção, pronto, estão aqui uma série deles, há outros, mas estes consideramos que são relevantes. Nas folhas dos gastos diretos, indiretos, comuns e rendimentos totais, temos lá sempre umas colunas para ser identificada a conta do balancete onde se possa verificar a informação. Nem sempre é possível porque estamos a falar de um dado que é do serviço regulado e o balancete é um documento geral da entidade gestora. Mas há rubricas que muitas vezes estão detalhadas no balancete. E nós queremos que seja então aí identificada qual é a conta em que o dado está. Também existem mais duas colunas, uma é a fonte de informação, evidência e observações, onde a entidade gestora pode sempre apresentar algum comentário, alguma justificação do valor reportado e que nos ajuda a perceber a informação em vez de depois ter de devolver o reporte a pedir esse esclarecimento. Depois há um aspecto fundamental que é, pronto, os valores do reporte, os totais, têm de bater certo com a vossa prestação de contas, pronto, e muitas vezes isso não acontece, ou seja, os valores totais do reporte, de algumas rúbricas, não está a cruzar com a prestação de contas. E aí nós, claro, chamamos a atenção e tentamos resolver com a entidade gestora o que é que poderá estar na base disto. Acresce que as entidades gestoras em modelo de gestão direta, portanto as que pertencem à administração pública, têm de apresentar no relatório de gestão os mapas da norma de contabilidade pública 27, contabilidade de gestão, ou seja, que exige que apareçam os rendimentos e gastos de cada serviço que é prestado pela entidade gestora, incluindo estes serviços que são regulados pela ERSAD.
Nós também verificamos se o reporte que está a ser efetuado, por exemplo, ao serviço de abastecimento, tem os gastos em linha com o que está apresentado no relatório de gestão, quando essa informação é disponibilizada pela entidade gestora. Isso também é uma verificação que a entidade gestora pode fazer antes de submeter o reporte. O preenchimento do fecheiro é da entidade gestora e também é feita uma autoavaliação da fiabilidade dos dados que são reportados. Muitas vezes nós detectamos que os níveis de fiabilidade que são atribuídos, que a entidade atribui a si própria, pronto, a fiabilidade tem 3 níveis, uma estrela quer dizer que a informação é menos fiável, 3 estrelas quer dizer que é mais fiável, e tem uns critérios para estas bandas que estão inseridos no sistema de avaliação da qualidade de serviço e também estão na folha das instruções. Pronto, verificamos que a entidade não tem, imagina que não tem um sistema de contabilidade de gestão, mas que respondeu a este nível de fiabilidade que tinha 3 estrelas. Pronto, não pode ser, ou seja, para 3 estrelas tem de ter um sistema de contabilidade de gestão que seja fiável e cuja informação não tenha gerado erros relevantes aqui ao nível do reporte. Portanto, a entidade deve fazer esta avaliação cuidada, tendo em conta esses níveis da fiabilidade. Depois, também muitas vezes nós não nos chegam os documentos de suporte adequados à justificação da informação reportada. Portanto, é necessário, antes da submissão, que a entidade verifique se está a disponibilizar no separador ficheiros todos os documentos que estão lá, que estão solicitados na folha das instruções. Pronto, há uns que são obrigatórios, o relatório de gestão, os balancetes, a aprovação das contas pela entidade titular, esses são obrigatórios. Há outros que, não sendo, naquele caso específico da entidade gestora, pode ser porque ela tem aquele registro, ou seja, por exemplo, a entidade gestora faz o financiamento do tarifário social, portanto, ela é a entidade titular, é uma Câmara Municipal e faz o financiamento do tarifário social. Nesse caso, tem de apresentar um fecheiro que justifique o valor do montante que está a ser subsidiado. Portanto, para essa entidade gestora é obrigatório apresentar esse fecheiro. Portanto, é mesmo importante que seja assegurado que no momento do reporte todos os documentos que estão a ser pedidos sejam disponibilizados. Pronto, depois também detectamos que existem algumas incorreções ou omissões que revelam uma deficiente comunicação entre as áreas funcionais da entidade gestora. Pronto, e aí apelamos, já o temos feito sempre temos formação, não é? Haver interação das várias áreas. Nós sabemos que o reporte de contas não é puramente financeiro, ou seja, há aqui muitas variáveis que dependem da parte operacional e que a entidade gestora tem de ir necessariamente beber informação aos departamentos mais operacionais, seja da área do abastecimento, seja da parte dos resíduos. Portanto, solicitamos que exista essa participação ativa dos intervenientes e a entidade deve assegurar essa participação ativa. O reporte não é da área financeira, o reporte é da entidade gestora, portanto, é assim que deve ser visto. Outra questão que achamos importante que a entidade verifique antes de submeter o reporte é ver os relatórios dos anos anteriores, erros recorrentes que possam ter acontecido, como é que foram resolvidos, como é que foram justificados, pronto, e acautelar que o presente reporte não vem outra vez com esses problemas. Pronto, isso ajuda muito porque nós vemos realmente que há muitos erros que são recorrentes na mesma entidade gestora, ou seja, o ano passado foi detectado, resolveu-se, este ano vem outra vez o mesmo problema. Portanto, são situações que podem ser sanadas logo à partida por vós. O próprio fecheiro tem 2 folhas que ajudam a fazer aqui algumas verificações. A folha alertas, onde são identificadas variações em termos globais, dos rendimentos tarifários, dos rendimentos totais, do ativo fixo e de aqui um conjunto dos gastos, em relação aos quais há uma variação face ao ano anterior que seja mais do que 10%, ou seja, quando há aqui alguma destes componentes tem uma variação superior a 10% para cada um dos serviços regulados, não é? Aparece aqui um alerta que a entidade deve procurar ver, olha, ok, subsídio de investimento variou mais do que 10%, então mas porquê? Então mas não faz sentido porque não houve mais subsídios, portanto, é para ajudar a entidade a encontrar os motivos que podem ter levado a esta variação e resolvê-los, ou então justificar, olha, porque sim, houve mais subsídios, recebemos mais, pronto, foi atribuído mais um subsídio. A outra folha, que também é muito relevante, e esta muitas vezes muitos de vós depois têm mesmo de ir consultá-la, é a folha Posso Submeter. É a última folha do fecheiro e é que indica que se a informação preenchida tem os requisitos mínimos para que possa ser submetida. Se aparecer aquela mensagem ali em cima
a dizer que não, ou seja, posso submeter o processo no portal da ERSAR? Não, ok? Se isto acontecer, vai aparecer um erro no portal quando tentarem submeter este fecheiro, que vai dizer aquela mensagem que está ali do lado direito, relativa à fiabilidade dos gastos, custos totais. Portanto, diz valor mal preenchido, no fundo não é bem o valor mal preenchido, é o reporte, tem aqui ciências de preenchimento que não se conseguem, têm de ser ultrapassadas porque senão impede a submissão do fecheiro. Pronto, esses erros são os que estão assinalados ali a vermelho. Portanto, quando estão ali a vermelho, já sabem, têm de resolver ou contactar a ERSAR para ajudar a resolver o erro. Há características das entidades gestoras que permitem que possa haver aqui uma mensagem de erro que não é bem verdadeira. Pronto, estou-me a lembrar, por exemplo, de algumas entidades que na parte dos rendimentos não têm os rendimentos exatamente como esperado. Por exemplo, algumas associações de municípios não aplicam as tarifas diretamente, elas recebem uma contrapartida por parte dos municípios onde prestam os serviços e, portanto, não é bem um rendimento tarifário. Pronto, essas situações geram erros, não é? Mas a entidade deve contactar a ERSAR nesses casos para adequar aqui o ficheiro a essa situação específica. Pronto, e basicamente, se esta folha estiver limpa de erros que estejam a vermelho, vai ser possível de submeter. Mas os aspectos que estão assinalados a preto também devem ser justificados. Existe uma coluna de justificação para esse efeito, onde a entidade pode explicar porque é que não reportou, porque é que está desta maneira ou daquela, porque assim nós ficamos com a informação deste lado e pode evitar uma posterior depois devolução, porque não é por conseguir importar o fecheiro e submeter o reporte que o reporte fica validado, não é? Sabemos isso, não é? Portanto, ele vai ser verificado por nós, possivelmente poderá ser auditado por uma entidade externa, a ERSAR, e, portanto, nesses procedimentos podem ser detectadas outras situações que não foram aqui detectadas no fecheiro e que podem levar à devolução e a mais explicações por parte da entidade gestora. Portanto, para vos também poupar um pouco de trabalho nessa fase, às vezes mais vale fazer um investimentozinho antes e quando submetem virem aqui as situações todas justificadas, que é sempre mais fácil para nós e para vocês também. Bem, obrigado, Rita. Esta parte é fácil. Antes de passarmos aqui às questões, só dar-vos nota do seguinte. Em 2024, gravámos um conjunto de vídeos, 9 no seu total, sobre o fecheiro de importação e, portanto, sobre este procedimento do reporte de contas, com especial ênfase a determinados temas do fecheiro de importação. A folha do ativo fixo, gastos, rendimentos, enfim, todos os temas que, de certa forma, Rita Silva já acompanhou e já referiu hoje. E, portanto, gostava, na apresentação que será disponibilizada, tem aqui este link que vai para o YouTube, são vídeos muito curtos, de cerca de 10 minutos, e foram este ano atualizados com os temas com as alterações decorrentes da monitorização do PENSARP e, portanto, alertava-vos para e direcionava-vos para estes pequenos vídeos, e até porque tem uma vantagem, como são dedicados aos temas, se tiverem alguma dúvida, se calhar às vezes conseguem, ao ver este vídeo, conseguem esclarecer a vossa dúvida. E pronto, e agora passava aqui para a parte das questões. Antes de mais, aqui as minhas colegas, a Maria João Brito e a Patrícia Silvério Carreira, já estiveram aqui o tempo, enquanto nós fazemos a apresentação, tiveram aqui a compilar um conjunto de questões e, portanto, eu se calhar agora eu vou continuar a partilhar o ecrã, mas se calhar nós temos aqui questões relacionadas com a contabilidade de gestão, com o ativo fixo, com gastos, com rendimentos, e se calhar fazíamos isto por tema. Ainda temos aqui cerca de 20 minutos e, portanto, se calhar eu pedi aqui à Rita Silva e às restantes colegas para, de forma genérica ou breve, que se desse uma nota da questão ou das questões que possivelmente serão englobadas e depois da nossa resposta. Pronto, nós temos aqui na contabilidade de gestão, temos aqui algumas questões que foram colocadas até, algumas no momento da inscrição e outras que podem ter sido colocadas agora durante a sessão. Temos aqui algumas entidades que
referem a não ter a contabilidade de gestão. Pronto, nós já falamos aqui, mesmo essas entidades devem apurar também os gastos indiretos e comuns. Eu na apresentação não falei, nós temos um guia 18, que é um guia já bastante antigo, mas que também, paralelamente ao que já falámos aqui, ao que o fecheiro também tem em termos de instruções, também pode dar algumas pistas à entidade para fazer o apuramento desses gastos indiretos e comuns. Do município de Lagos, temos aqui uma dúvida que foi colocada no momento da inscrição, que tem só refere a relação com a contabilidade de gestão. Pronto, eu há pouco falei que nós cruzamos o reporte que foi efetuado com a informação que vem no relatório de gestão relativo à contabilidade de gestão. Portanto, quando a entidade gestora já aplica a norma de contabilidade pública 27, tem lá os rendimentos e gastos de cada serviço dos que nós regulamos e dos outros também que a entidade presta. Podem existir às vezes divergências, pronto, pequenas divergências, porque muitas vezes na contabilidade de gestão usam-se custos padrão para algumas valorização de alguns gastos, que aqui no reporte de contas nós não queremos custos padrão. Por exemplo, os custos como pessoal são os custos das pessoas que tiveram serviço, não é? Não é um custo padrão de pessoal que possa ser usado em termos da contabilidade de gestão. Mas pronto, são casos particulares e à partida não dão assim origem a diferenças muito grandes. Dos serviços municipalizados de Torres Vedras, temos aqui a preocupação sobre a questão dos gastos diretos, indiretos e comuns, quando a entidade já tem um sistema de contabilidade de gestão mais sofisticado. É verdade que no passado nós considerámos que as entidades que já tivessem um sistema de contabilidade de gestão que já fizesse a afetação dos gastos indiretos e comuns, podiam só preencher a folha dos gastos diretos. Mas com o tempo passamos a constatar que seria mais relevante de conseguir distinguir o que é gasto direto dos gastos indiretos e comuns, para até comparar com outras entidades gestoras. E que também que não deve, os sistemas de informação existentes nessas entidades gestoras também não devem ser, ou seja, deve ser possível extrair até para a informação da própria gestão o que foi gasto direto, indireto e comum. Pronto, e portanto, desde o ano passado começámos a solicitar às entidades gestoras, a todas, mesmo estas que têm sistemas de contabilidade de gestão mais avançados, que fizessem essa distinção dos tipos de gastos e preenchessem nas devidas folhas. Pronto, mas estamos aqui para apoiar, se for necessário, contactem-nos depois com situações em concreto para ajudar aqui no fundo, nesta divisão da informação. Também temos aqui da Câmara Municipal de Oeiras uma dúvida sobre o coeficiente de imputação. Pronto, nós tivemos aqui dúvidas a interpretar a questão, mas o que nos parece em relação à primeira questão, que é... Temos de dizer qual é a questão, não devemos calcular um coeficiente de imputação para reportar apenas o que se refere à atividade regulada, os gastos devem ser reportados a 100%. Nas folhas de gastos indiretos e comuns, deve ser reportado o gasto a 100%, ou seja, eu tenho um gasto com eletricidade e ele é da área da estrutura, é do edifício da Câmara. Pronto, esse gasto deve ser lá reportado a 100% e depois deve ser inscrita lá ao lado a chave de repartição que se quer utilizar. Por exemplo, se considerar que o serviço de resíduos tem um peso com algum critério por base, não é? Um peso de 2%, então põe lá a chave de 2% e depois o próprio fecheiro calcula o valor resultante da multiplicação do gasto com a eletricidade total da área de estrutura pelos 2%. Portanto, não sei bem se era essa exatamente a pergunta, mas depois também se nos quiser contactar nós esclarecemos melhor, face ao caso em concreto. A outra pergunta também da Câmara Municipal de Oeiras tem a ver com o reporte dos rendimentos com serviços auxiliares e grandes produtores, se devem ser registados a 100%. Os serviços de auxiliares, e o que pressuponho que seja do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, porque a Câmara Municipal de Oeiras faz o Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, os serviços auxiliares integram a atividade principal, portanto, eles fazem parte do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos. Pronto, então, na folha dos rendimentos tarifários tem lá uma área mesmo para reportar o que são serviços auxiliares. A recolha de grandes produtores, pronto, ela é possível mediante o parecer da APA e da ERSAR, pronto, é um processo de autorização, mas apesar de ser uma atividade, vamos dizer, complementar, ainda assim também deve ser afeto ao Serviço de Gestão de Resíduos. Portanto, os gastos dessa atividade devem estar reportados como gastos do Serviço de Gestão de Resíduos e os respectivos rendimentos devem estar registados na folha dos rendimentos totais na área que diz prestação de serviços ou outros rendimentos. O mesmo se passa, por exemplo, numa entidade que faça o abastecimento de água e que faz o abastecimento de água à população, aos utilizadores finais, mas depois também, numa determinada franja do concelho, fornece outra entidade gestora, porque por razões técnicas é mais fácil assim.
essa venda de água ao município do lado também deve estar registada na folha dos rendimentos totais, na linha vendas, outras vendas, pronto, ou prestação de serviços, outros serviços. No fundo, estas atividades devem contribuir na mesma para o apuramento e os gastos de cada um dos serviços regulados. Depois, temos aqui em relação ao ativo fixo, tivemos aqui algumas questões no momento da inscrição, mas são muito genéricas. Eu não sei se o município de Lagos e o município do Cartaz querem detalhar um bocadinho melhor ou se já ficaram esclarecidos com a apresentação. No Cadaval também, muito genérico. Aqui os Tomás de Montijo colocam uma questão sobre as alterações em 2025, que fizeram alterações em contas do ativo, sendo que algumas contas que transitaram deixaram de existir. No reporte inseri todas as contas que existiam nos saldos de abertura e fiz a correção dos valores, colocando os valores de 2025 em diminuições, ficando o saldo a zero. No entanto, quando vou validar os dados, indica que existem bens com valores negativos. Pronto, é a tal situação dos valores negativos. Eu aqui sugeria aos Tomás de Montijo que contactassem aqui o técnico da ERSAR que acompanha o reporte de contas para vermos em concreto esta questão. Nós não queremos valores negativos no reporte de contas. Existem colunas de ajustamentos que poderão ser utilizadas, mas vamos ver esta situação em concreto, porque houve aqui realmente uma alteração substancial e pode exigir ali alguma alteração do ficheiro para se adequar ao caso concreto aqui dos Tomás de Montijo. Portanto, agradecemos o vosso contacto. É o limite das linhas. A LIPOR solicita aqui que o fecheiro de preenchimento, eu presumo que seja a folha do ativo fixo, seja mais extenso, ou seja, nós temos 30.000 linhas no fecheiro, nessa folha, e solicita que seja sem limite. Pronto, o problema, já o tentámos no passado, o problema é que o fecheiro fica, mesmo só pondo lá as linhas, que depois vão alimentar, por exemplo, aquela folha nova do resumo vai ser alimentada com essas linhas, portanto, e essas fórmulas todas geram um peso brutal no fecheiro que depois ele não fica fácil de transitar, ou seja, quando a entidade nos põe o fecheiro no portal pode dar erros, quando nos manda por e-mail pode dar erros. Ainda assim, o que nós podemos fazer neste caso é peça-nos diretamente, até neste caso a LIPOR é acompanhada pelo Departamento de Gestão de Resíduos, portanto que seja contactado o técnico do departamento para que no caso da LIPOR sejam acrescentadas mais linhas ao fecheiro e assim acomodar essa solicitação. Temos aqui também uma dúvida de Paula Sousa, não sabemos qual é a entidade gestora, se nos puder indicar agradecemos. Refere que está numa daquelas colunas novas de verificação de situações anómalas que aparece mais do que um tipo de bem preenchido na mesma linha e tentou regularizar, não consegue. Pronto, é melhor ver connosco, ou seja, contacte o técnico que acompanha a entidade gestora para ver a situação em concreto. Em relação aos gastos, temos aqui uma dúvida de trato ao lixo que se refere à determinação de proveitos e gastos de atividade complementar na rubrica gastos com pessoal e amortizações. Pronto, segundo o que eu estou a perceber é como é que se integram os gastos e rendimentos de atividades complementares relativos a pessoal e amortizações. Pronto, fazem parte dos gastos do serviço, ou seja, se estivermos a falar, neste caso também é uma entidade de resíduos, em alta neste caso, se estivermos a falar de atividades complementares, elas também integram os gastos do Serviço de Gestão de Resíduos. Pronto, por princípio, pode haver aqui alguma situação, que nós não temos aqui o contexto todo, mas por princípio esses gastos e rendimentos também entram nas colunas referentes ao Serviço dos Resíduos. Temos aqui uma dúvida sobre o outsourcing, nomeadamente no respeito à prestação de serviços dos auditores, dos chamados de paredes. Pronto, aqui eu diria que isto se calhar tem mais a ver com o reporte da qualidade de serviço e nesse âmbito deve ser colocada a questão ou a técnica acompanha a entidade gestora na qualidade de serviço. Não sei se é esse o tema, mas será melhor esclarecer diretamente com o técnico que acompanha a qualidade de serviço. Eu gostava de poder ajudar, mas não consigo. Nos rendimentos, temos uma dúvida da Câmara de Rio Maior que tem a ver com o registro de acertos ou devoluções de tarifas efetuadas com tarifários de outros anos. Pronto, como eu expliquei há pouco, as folhas de rendimentos tarifários passam a ter a coluna do montante bloqueada, portanto, resulta
os valores de rendimentos na coluna montante é a multiplicação da tarifa aplicada no ano versus as quantidades e, portanto, qualquer acerto que exista relativos a devoluções de tarifas, acertos, tem de ser registada na linha dos acertos, que é a linha 200 em cada uma das folhas dos rendimentos tarifários. Portanto, de Águas de São João, há um alerta que no separador de rendimentos tarifários a cela AC200 está barrada, impedindo o seu somatório no resumo geral. Vamos ver, pronto. É referido que a célula ficou bloqueada, nós vamos ver e se for, pronto, iremos desbloquear e vamos pôr uma versão nova do ficheiro no portal, está bem? Pronto, as entidades que já tenham preenchido o ficheiro e que necessitem preencher esta célula e que tenham também sentido esta dificuldade, podem nos contactar e mandar-nos o ficheiro por e-mail para nós desbloquearmos para vós esta célula, está bem? Caso já tenham o ficheiro preenchido. As outras entidades, usem por favor a versão que iremos colocar amanhã, no máximo. Se for um erro. Se for um erro, pronto, a partida está bloqueada. Da Com Maior, temos aqui uma dúvida sobre o novo campo das faturas eletrónicas nos rendimentos. Nas faturas eletrónicas, coloca as que enviamos por e-mail, neste caso mais relacionada com os domésticos, ou apenas as que vão via EAD é que entram para este cálculo. Todas, pronto, ou seja, toda a faturação que não seja enviada via correio, normal, carta, então deve ser registada aqui. Pronto, não é o número de faturas, não é o número de utilizadores aderentes, ou seja, não queremos 12 faturas do ano, queremos o número de utilizadores que a 31 de dezembro tinha aderido à faturação eletrónica. Pois, tínhamos aqui uma referência genérica a consumos próprios por parte da Câmara Municipal de Lourinhã e temos uma dúvida mais concreta dos MEAs da Maia sobre a valorização dos consumos próprios, como movimentos contabilísticos devem ser efetuados. O tema. Pronto, este é um tema muito relevante, nós recomendamos a valorização dos consumos próprios, se não forem valorizados eles acabam por onerar os outros utilizadores do serviço, que já pagam o serviço por via dos seus consumos e não devem ser onerados por via dos consumos das câmaras noutras áreas, não é? Portanto, os movimentos contabilísticos dependem muito de cada entidade gestora. Há entidades que, logo no programa de faturação, já têm lá registrados os autoconsumos, até muitas entidades que ficaram com a parte do parque escolar, portanto, antes faturavam esses utilizadores como não domésticos porque não eram do seu âmbito, não é? Mas quando passaram a gerir também as escolas, passaram a ter, no fundo, esses autoconsumos e já estavam assim configurados no programa de faturação. E, portanto, pelo menos esses já estão no programa de faturação. E há entidades, pronto, que também fazem já a autofaturação. A ERSAR não tem, quer dizer, temos uma opinião, mas não temos doutrina sobre isso. Isto ultrapassa, a parte contabilística ultrapassa a intervenção da ERSAR. Mas para efeitos do reporte de contas, conforme já referi, achamos, consideramos, e é mesmo muito relevante, que seja feita a valorização, mesmo não havendo autofaturação. Se houver autofaturação, melhor, é muito mais fácil. Se não tiver, então que seja feita a valorização. Como é que se faz? Na folha dos rendimentos tarifários de cada serviço tem lá uma zona para preenchimento dos consumos próprios. Ao registarem lá esse rendimento, o que é que vai acontecer? Vai desacertar os totais, porque a entidade gestora, no fundo, as colunas totais vão ter de bater com a vossa prestação de contas, não é? Mas se registarem o autoconsumo, aquilo é uma transação interna, vai aumentar os vossos rendimentos. Tem de haver então uma contrapartida. Nós recomendamos que na folha dos rendimentos totais seja utilizada a rubrica de outros rendimentos e ganhos. Pronto, na coluna total pode ser lá deduzido o valor do rendimento que foi acrescentado na folha dos rendimentos tarifários, está bem? Para compensar e para o valor do resultado líquido ser igual ao da vossa prestação de contas. Município de Vila Viçosa, podem fazer um esclarecimento mais detalhado dos autoconsumos? No nosso caso, são muito poucos os locais onde são calculados os autoconsumos. Devemos fazer alguma referência? Pronto, sendo pouco, vamos ver. Devem ser sempre valorizados, mas sendo pouco, a entidade gestora terá de ponderar se o trabalho que vai ter vai compensar, porque a valorização dos autoconsumos melhora a vossa cobertura de gastos e lá está, permite que os outros utilizadores não sejam onerados com estes valores. Devem, pronto, e o João está aqui a referir muito bem que e é também considerado, quando está valorizado, o autoconsumo é considerado como água faturada e, portanto, não entra para penalizar a entidade gestora nos indicadores da água não faturada e das perdas. Portanto, eu diria que sim, agora parte da iniciativa da entidade gestora fazer
este registro, embora, lá está, é uma recomendação, ainda não é vinculativo. Temos um regulamento tarifário em curso do Serviço de Águas e que já passará a ser vinculativo, mas por enquanto a valorização dos autoconsumos não é vinculativa. Da nossa prestação de contas, peço desculpa, não tinha lido esta parte, da nossa prestação de contas, da certificação local de contas, conta a informação de que o município não calcula os autoconsumos. Pronto, então mais um enforcement do auditor do ROC para que seja valorizado os autoconsumos. Temos aqui outras questões. Temos Penalva do Castelo. Os gastos com a TRH TGR na linha H21, que é calculado automaticamente, não está a realizar a multiplicação certa. Pronto, nós não conseguimos identificar a folha, portanto solicitamos que especifique em que folha. Isto deve ser na folha dos gastos com alta, TRH TGR. Podemos ver, se não conseguimos responder aqui durante a sessão, depois contacte-nos, está bem? Sim. Câmara Municipal de São Pedro do Sul, se vai haver auditorias ou reportes feitos por entidades externas? Em princípio, a expectativa é que vão haver auditorias, entidades gestoras, não todas, por entidades externas, é o que está previsto, mas nesta fase será ainda prematuro dizer quantas e quais é que serão as entidades abrangidas por estas auditorias. Eu só acrescentava que nós deparamos no passado que algumas entidades todas aproveitavam este momento da auditoria para fazer o próprio reporte, ou seja, ajudavam, apoiavam-se no auditor para o auditor também vos ajudar. Pronto, os auditores são muito prestáveis, não é? Gostam de ajudar sempre e, portanto, acontecia essa situação. Nós pedimos que não aconteça, ou seja, o auditor irá às entidades gestoras para verificar o que foi preenchido, não é para ajudar no preenchimento. Não, até porque o timing, reparem, a submissão tem de ser feita até 15 de maio e as auditorias por entidades externas que vão no seguimento aqui recomendadas pelo regulador, não serão necessariamente nesse timing e, portanto, o reporte tem de ser feito até 15 de maio e depois a auditoria é a posteriori, obviamente. Não sei se estamos mesmo... Temos aqui mais uma questão, parece. A Câmara Municipal de Torres Novas refere aqui, em 2024, no reporte, houve uma menção reserva desta área relativa a um valor referente a rendimentos referentes à TGR. Este ano continua a haver este tipo de rendimento que se pretende com faturação de resíduos sólidos urbanos domésticos a clientes que não estão ligados à rede das entidades gestoras. Como deve proceder no reporte? Bem, os meus colegas referiram aqui que deve ser registado na folha D15 da folha dos rendimentos totais. Pronto, eu não sei se é esta a questão, se esta resposta é suficiente, mas à partida, ou seja, se existem estes rendimentos da TGR, eles devem estar reportados nesta folha. Se houver alguma... pronto, se existir alguma dúvida que entenda assim ser esclarecida, contacte-nos, por favor. Do município de Lamego, estamos aqui a chegar a uma questão que tem a ver com a folha dos rendimentos tarifários, que é uma célula TEG. TEG, célula não editável. Pronto, TEG, isso é só para as entidades gestoras que fornecem outras entidades gestoras, está bem? Não sei se isso é suficiente, nós podemos ver o que é que se passa com esta célula, mas o município de Lamego, à partida, não é uma entidade gestora em alta e, portanto, não tem de preencher esta folha. Acho que se calhar... Gastos com alta TGR, pronto, Penalva do Castelo refere que é nessa folha. Pronto, nós vamos ver, está bem? Vamos ver e olha, pronto, se for um erro, vamos corrigir agora na versão e quem já tiver preenchido o fecheiro e que veja que está um erro, ou seja, porque há entidades que preencheram o fecheiro que tem lá um erro, mas que esse erro não os afeta porque não tem valor naquela rúbrica, não é relevante. Mas para os que sejam, mandem-nos o fecheiro e nós corrigimos. Pronto, eu acho que nós... alguma questão? Nós corremos aqui os temas que tínhamos aqui previstos, de contabilidade de gestão, de ativo fixo, de gastos, rendimentos, consumos próprios e aqui outras questões. Eu acho que estamos a horas. Eu se calhar propunha ficarmos por aqui. Queria fazer só aqui um agradecimento especial às minhas colegas, à Patrícia e à Maria João, que ao bom estilo da Toyota, Just in Time, estavam a sacar as perguntas do chat e a responder ao mesmo tempo, também com a ajuda de colegas que estão, no fundo, no back-office.
Agradecer à Rita também por esta sessão e, por último, mas, principalmente, agradecer a todos os presentes e dar nota que, uma vez mais, esta sessão será partilhada nos canais habituais, vamos pôr no YouTube, vejam os vídeos que estão no canal da ERSAR no YouTube. Qualquer questão, estamos obviamente sempre disponíveis. Muito obrigado e um resto de bom dia.